Em certa ocasião, numa fila, era uma fila imensa, então deu tempo de rezar terços, um breviário. Como era desagradável o ambiente, fui rezar uns salmos para passar. E um protestante, olhando o texto, falou: isso é um salmo. Eu falei: sim. Aí ele falou: olha, também estou lendo um salmo. Eu falei: que bom, perfeito. E a conversa começa, e ele veio, primeira coisa, atacar Maria Santíssima. E lhes disse ao pobre herege: se o senhor fosse Jesus Cristo, o senhor faria que a sua mãe, depois de ter dado à luz, segundo tudo que o senhor sabe que é Jesus Cristo, faria ela ser como o senhor acha que Maria foi? Ele falou: não. O senhor faria como? Que ela fosse imaculada, sempre virgem, que depois de terminar a sua vida ela fosse arrebatada, como os senhores gostam dessa palavra? Claro, padre, assim eu faria. Pois então, Jesus Cristo é muito melhor do que o senhor, e ele fez. Então as suas heresias não estão conforme ao bom gosto do melhor dos filhos para com a mãe, e quanto mais Jesus Cristo. E ele ficou a pensar, porque é assim. Nosso Senhor é o melhor dos filhos que pode existir, porque é Deus. E ele vai fazer o quê? Como o melhor dos filhos? Vai querer o bem da sua mãe, por favor. É o bem da sua mãe. Então aqui está o bem da sua mãe, que ela seja imaculada na sua conceição, que ela seja sempre virgem, e que ele mesmo, estando como filho no útero dela, ao sair não faça ela perder nada, só pode enriquecê-la. Nós filhos fazemos nossas mães perder muitas coisas, mas só que nosso Senhor não fez ela perder nada. Ele deu muito e não retirou nada de sua mãe. E aqui está inclusive a virgindade perpétua, que ao nascer, os santos padres explicam, nosso Senhor passou como a luz passa por um cristal, sem quebrá-lo, sem rachá-lo. É um parto milagroso, e nosso Senhor quis para honrar de modo singular a sua mãe. Não passará isso em outra parte. Isso é singular, único. O demônio não se conformou e nunca vai se conformar com a maior das humilhações que Deus fez para ele. O homem soberbo, qualquer humilhação para ele não se pode perdoar, é imperdoável. O demônio é juntar toda a soberba de todos os homens juntos, e ainda é pouco em comparação, porque é um anjo. E ele é sumamente orgulhoso. E nosso Senhor, contra tantos os homens, que a Sagrada Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, e contra o demônio, Deus preparou uma humilhação inédita e não pode ser reproduzida igual. O demônio pensava que ia lutar cara a cara com Deus, e a sua derrota era certa. Ele não é idiota, ele sabe que ele ia perder, mas o orgulho de lutar contra Deus ele não perderia. Por favor, eu perdi para quem? Para Deus. Muito bem. E então ele, em alguma coisa ele ia ter um contentamento. Mas o bom Deus, querendo humilhá-lo em tudo, nosso Senhor vai fazer com que ele seja vencido por uma mulher. Nossa Senhora é mãe de Deus, a maternidade divina, mas Nossa Senhora é um ser humano, não é de divindade, não. Ela é mãe de Deus, porque a natureza, a pessoa que nasce é a pessoa divina com natureza humana e natureza divina. Então a maternidade recai sobre a pessoa, é o verbo de Deus encarnado. E nesta maternidade, a primeira coisa que o demônio vai sofrer é que existe uma mulher. E depois ele vai saber, e essa mulher é mãe do Deus que vai vencê-lo, e ele vai ter ódio a essa mulher, porque é uma honra singular. Quando ele souber que para isso, para ser mãe de Deus, Deus acumulou de graças inéditas e intransmitíveis, que é a Imaculada Conceição, nós vamos ver, e é a conclusão do nosso sermão, o demônio vai ficar furiosíssimo. E quando o nosso Senhor morrer na cruz e vai vencer o demônio como homem, porque a paixão de Cristo é a morte de nosso Senhor como homem, que vai vencer o demônio vai querer morrer de ódio, porque ele foi vencido por Deus, mas foi vencido pela humanidade de Deus, e os homens são, por natureza, inferiores aos anjos, inclusive ao mesmo infeliz espírito. Então o demônio está furibundo com esta vitória de Deus, porque foi uma vitória de Deus que humilhou em tudo, porque foi vencido por uma mulher, e Deus se fez homem, e como o homem venceu o demônio está mordendo o próprio rabo de fúria.
E ele não vai deixar em paz os que seguirem a este Senhor Jesus Cristo e a esta Senhora Maria Santíssima. Por isso ele vai vomitar, e aí começam as primeiras heresias, contra a divindade de Jesus Cristo. Já que ele não foi vencido pela divindade, foi pela humanidade, então ele vai fazer com que homens que servem ao demônio pela mentira e pela novidade neguem a divindade. Então, Nestório, negando a divindade. Virá Ário e outros vão negar a humanidade de Nosso Senhor, monofisismo e etc. Muitas heresias. O dragão ha vomitado um rio para fazer guerra a esta mulher. E essa mulher é Maria Santíssima. Então, os 4 dogmas principais de Maria Santíssima, dogmas de fé. E contra cada um desses dogmas, nós vamos ver que o demônio realmente vomitou um rio de impiedade querendo afogar a devoção a Maria Santíssima. O primeiro deles, nós estamos no ano de 431. Um sujeito chamado Nestório. E ele negava 2 verdades de fé. A primeira, a divindade de Jesus Cristo. E ao negar a divindade de Jesus Cristo, necessariamente ele negava a maternidade divina. Porque se Nosso Senhor, segundo ele, este herege, não é Deus, logo o nascimento, a maternidade da mãe para com este filho é humana, como de qualquer outra mãe. Se levantou contra ele todos os padres da Santa Igreja, que fez um concílio em Éfeso no ano 431 e condenou isso como heresia. Quem negar a divindade de Jesus Cristo e negar a maternidade divina de Maria Santíssima não tem a fé católica. Esta heresia é muito comum e foi propagada e polula por causa do protestantismo. Hoje nós vemos que existem tantos os que negam a divindade de Jesus Cristo, por exemplo, os testemunhos de Jeová, e outros sectários negam que Nosso Senhor é Deus. Reduzem a Nossa Senhora a uma mulher qualquer, e também vão, por ela ter sido tida por eles como uma qualquer, então vão negar a virgindade perpétua de Maria Santíssima. É uma maneira imunda e atrevida do demônio macular a Imaculada Conceição de Maria. E nós vemos nos dias que nos tocou viver que o demônio está vomitando a tanta quantidade que chega a ser uma torrente, um dique que se parte de iniquidade contra este mistério de fé. Negam, e tem católicos que acham que são católicos, ou são, mas com uma ignorância imensa das verdades de fé, que acham que Nossa Senhora é uma qualquer, hein? Que esses tipos de invocação, sempre virgem, imaculada, são nada mais que elogios, são verdades de fé, sempre virgem. E nós devemos afirmar pelas nossas preces, com algum modo de falar, com a nossa fé, assentimento, porque isso é uma verdade de fé, e se nós não cremos, nós caímos baixo um anátema do Concílio de Latrão. Outra verdade de fé é a assunção corpórea de Maria Santíssima aos céus, definida como dogma por sua santidade Papa Pio XII, 1º de novembro de 1950. Consiste em crer com fé divina e católica, do mesmo modo que nós cremos nas Sagradas Escrituras, na tradição, no magistério, crer por uma definição dada como verdade de fé que Maria Santíssima, terminando o trânsito da sua vida, ou seja, o tempo de sua vida, ela foi assunta de corpo e alma ao céu. O demônio, contra esse dogma, também vomita, e me parece uma perseguição do padre, mas tudo é o protestantismo, sim. Todos esses dogmas que ressaltam Maria Santíssima, o protestantismo é o grande inimigo dessas verdades, porque é um dos maiores satélites de Satanás no mundo atual, que foi usado pela revolução, pelo liberalismo, pela exaltação do homem e pelo desprezo de Deus, reduzindo a Deus a um qualquer, a um que dá as graças que nós devemos pedir, a força e tratar a Deus do jeito que eles tratam. Por isso o protestantismo é uma humanização das coisas divinas, por isso ele é o grande inimigo dessas verdades de fé. E eles negam esta verdade, dizendo que Nossa Senhora, depois que teve Nosso Senhor, teve muitos filhos, e como tal vai negar a virgindade perpétua,
E depois que Nossa Senhora morreu e apodreceu num sepulcro, e como nós falávamos no caso de protestante, Nosso Senhor não permitiria uma coisa dessa. Por que não está escrito na Sagrada Escritura? Porque aqueles que entram no Espírito de Jesus Cristo pela fé, sabem muito bem o obrar de Jesus Cristo, Nosso Senhor. O Nosso Senhor não precisa escrever tudo. São coisas evidentes cuja fé nos deixa claro e nós não precisamos que esteja escrito para acreditar. Mas os papas definiram, e as definições dos papas são tão verdadeiras quanto um capítulo do Santo Evangelho.